Vamos louvar o Senhor, né? É bom estar na casa do Senhor. Casa de oração, casa de adoração. É sempre bom, né? E como é uma proposta, né, que está no meu coração durante este ano, sempre que eu vier ministrar, só se Deus mudar, né? Ele manda, a gente vai estar falando sobre discipulado, né? E a nossa ideia é falar um monte de coisa, às vezes talvez não esteja numa ordem assim, digamos, cronológica não, mas com certeza, né, sempre fica algo para a gente meditar. E aí a gente vai continuar falando sobre discipulado. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse irmão nosso chamado Igor Marques Souza, ele na internet ele começou a falar algo que eu achei muito interessante. Ele fala que a igreja que mais cresce no mundo atualmente é a igreja do Irã. E eu achei interessante, ele até cita no vídeo, de que muito mais do que da China, né? Porque a China é uma igreja perseguida há muitos anos, mas é uma igreja que cresceu à beça, né? Muito, mas segundo ele, eu não fui verificar, mas segundo ele, eu achei interessante, o Irã hoje, a igreja cristã do Irã persegue muitos cristãos. Mas a ideia da pregação lá do Irã é aquela ali, discipular antes de evangelizar. Então ele conta que ele estava entrevistando alguém, né, e a pessoa dizia assim, não, a gente discipula antes de evangelizar. E aí quando a gente evangeliza, a pessoa já está salva. Eu achei interessante, você que já ouviu falar de que bode come comida de ovelha, as ovelhas não comem comida de bode, ou seja, são duas figuras, né, para um cristão e um não cristão. Então, se você começar a falar das coisas de Deus para um não cristão, ele come, a gente não tem que comer o que eles falam. E aí, na fita, né, no vídeo que ele fala, ele começa a dizer que os irmãos lá do Irã, se eles forem pegos, eles perseguição, sofrem tudo como antes. Só que acontece, eles começam a falar com as pessoas assim, como é que está seu casamento? Aí a pessoa diz, meu casamento está assim, assim, assim. Aí ele começa a dar os princípios da palavra, né? Não diz que é crente nem nada, mas diz, se você fizer assim, se você fizer assim, como é que estão os seus filhos? Aí alguém diz, meu filho está assim, então ele começa a ensinar, né? Numa visão bíblica, como é que deveria criar um filho, sem dizer nada de Cristo, nem nada, nem falar de Jesus, nem nada. Então ele começa a aplicar todas as verdades bíblicas no relacionamento. E aí depois a pessoa se toca, aí diz, como é que eu consigo isso? Isso ele falando, como é que eu consigo isso? Ou porque, aí ele fala, eu consigo isso porque eu sou cristão. Só que quando ele vai falar que já é cristão, as pessoas, na sua maioria, já foram alcançadas pelas verdades de Deus. Eu achei bem interessante. E segundo ele, né, no Irã, a igreja está crescendo de forma imensa lá. Claro, tudo escondido, né? Como ele colocou na rede, eu posso falar aqui. Então, amados, quando você lê Mateus 28, 18, 19 e 20, né? A ordem ali parece discipular, né? Ide, me dá todo o poder dos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. Claro que a gente sabe que o Evangelho, né, ele quer trazer as pessoas para Cristo e as pessoas vão crescer. Mas não é antibíblico isso aí não, pelo contrário, né? É uma estratégia de que se você começar a falar os princípios de Deus para as pessoas, você não precisa nem dizer que é crente, você diz, olha, isso assim, se for assim, se for assim, se for assim. Né? De repente a pessoa vai ficar meio encruzilhada, ela vai dizer, eu não consigo fazer isso, você não consegue por causa disso, do novo nascimento de Cristo, certo? Quis trazer isso porque está dentro do nosso assunto, né? E eu quero destacar hoje, se der tempo, duas coisas de uma vida que um discípulo tem que ter. E uma das coisas que o discípulo tem que ter é aquela palavrinha ali chamada sensibilidade. Nós estamos vivendo um mundo automático, né? Um mundo muito automático. A gente quase não tem mais sentimentos, ou temos um sentimento distorcido. E a gente precisa ser sensível para ser discípulo do Senhor, né? A gente está vendo o testemunho. Esse rapaz, ele, padre, né? Padre. E ele disse que estava muito seminarista, ele estava muito desesperado. E aí ele passou na frente de uma igreja evangélica e tinha
uma moça na porta da igreja. Quando ele passou, ele estava muito decepcionado com a vida, com tudo. E aí a moça parou e disse: moço, por que você está assim? Aí ele não disse nada, só chorou. Esse é o testemunho dele, é um padre. E aí disse que a moça disse: por que você está assim? Aí ele ficou, não disse nada. Você quer que eu ore? Aí a menina orou, ministrou algo para eles, que Deus ia usar ele e tal. E ele estava dizendo isso aí. Por isso hoje eu sou sacerdote. Eu ia desistir, mas por causa daquela palavra daquela moça lá, ele se tornou, né, ele era seminarista, se tornou padre. Né? Ou seja, a moça percebeu que ele ia passando na porta da igreja e estava choroso, né? Estava triste. Então ela chamou a atenção e perguntou: por que você está triste? Então isso é sensibilidade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pedir ao Espírito Santo para desenvolver na gente, nessa questão da sensibilidade, para que a gente possa perceber a dor do outro, mesmo que o outro não diga, né? Não é tão fácil, nesse mundo tentar não é tão fácil, mas essa é a ideia, certo? A gente sabe que existe a hipersensibilidade, né? A hipossensibilidade, ou seja, que são dois extremos, né? E a gente tem que ter cuidado. Tem gente que é hipersensível, né? Cristão não é para ser hipersensível, né? Ou seja, que ele é movido pelas emoções, qualquer coisa ele se abala para mais ou para menos. Não é para ser. E não também ser hipossensível. Tem a insensibilidade. Insensível é aquele que não sente nada. O hipossensível é aquele que pouco sente. Mas são dois extremos, né? Dois extremos. Então, a hiper ou a hipossensibilidade é uma forma como as pessoas processam os estímulos sensoriais. É o que você vê, é o que você ouve, é o que você cheira, é o que você sente. Isso mexe com a nossa sensibilidade. E então, a gente não precisa ser nem hiper nem hipo, né? Sensível. Mas a sensibilidade, ela faz parte do cristianismo. Nosso mestre era assim. Esse texto de Mateus 11, 16, 17 é interessante. Jesus ele fala aí que Jesus comparou a geração da época dele. É um negócio interessante. Jesus falou um negócio que parece que perdura, né? Jesus falou que a geração dele era uma geração de que os homens cantavam e as pessoas não se alegravam. Choravam, cantavam música de lamentação, lamentos, e ninguém chorava. Ou seja, a pessoa nem chorava, nem sorria. Ou seja, a geração estava insensível, né? Então, a geração que nem chorava com lamentos e nem sorria com coisas alegres. Às vezes a gente vê isso, né? A gente está sendo super estimulado, né, pelas redes sociais, e a gente vê tanta coisa ruim que a gente quase não sente mais nada quando a gente vê. Por quê? Porque a gente está hiperestimulado. Isso é um problema da nossa modernidade, né? Essa hiperestimulação. Você está tão estimulado com coisa ruim que o ruim não é tão ruim. Você não vê mais como ruim. Mas aí o texto de Mateus 11, 16, 17, a gente precisa ler. Eu queria que nós lêssemos 2 Timóteo, 3, de 1 a 7. Eu repito, Jesus conta, essa geração é como os meninos que cantam, né? E ninguém se alegra, faz lamento e ninguém chora. Então a gente tem que rir e tem que chorar, amém, irmãos? A gente tem que rir e tem que chorar. Às vezes o crente só quer rir, mas o crente também tem que chorar. Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri. Hoje a pregação é que o crente só ri não, o crente ri e chora. Jesus ele chorou e riu. Muito embora na Bíblia a gente vai ver nenhuma passagem, eu não me lembro, de Jesus rindo, mas tem ele chorando, não tem ele sorrindo. Mas vamos lá. Quem achou para mim 2 Timóteo 3, de 1 a 7? Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se
se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É um texto interessante, né? Esse texto de 2 Timóteo. Parece que é um raio-x da nossa geração, né? É impressionante isso aí, você vê. Você vê que tem muito ligado com emoções, né? Amantes dos prazeres, desobedientes aos pais, ingratos, presunçosos, sem amor pela família. Que é uma coisa, irmão, que não é nosso tema aqui, mas o amor pela família, como é que está nesses dias? Você não vê muita gente falando sobre isso, pelo contrário, você vê as pessoas querem desmanchar as famílias, né? Que hoje a proposta, na verdade, é desmontar a família. Então você vê isso acontecendo muito, isso é propagado. Hoje você não vê falando muito, pelo menos não tenho visto falando muito sobre família, entendeu? Nem nas redes sociais eu tenho visto falar sobre famílias, não tenho visto. Então a ideia é desmontar a família. Então, aí é uma insensibilidade terrível, né? Segundo Timóteo fala de uma insensibilidade. As pessoas, na verdade, a gente colocou ali, por mais as pessoas como se tivesse perdeu a nobreza, né? Perdeu as coisas boas, né? Um negócio terrível. Aprende, nunca chega a conhecer nada. É o que a gente vê também, as pessoas aprendem, mas nunca aprendem nada, na verdade. Vamos lá. Em contrapartida, nosso Jesus, como eu falei, ele chorou 3 vezes. A Bíblia fala que ele chorou 3 vezes. E todas as vezes que Jesus chorou, em João 11, a gente sabe o caso de quando morreu Lázaro, né? E ele viu Maria chorando, Marta chorando, os judeus chorando, todo mundo chorando, e ele também chorou naquela ocasião. Eu penso que ele não chorou ali por causa da morte, né? Inclusive o texto fala claramente que ele ia ressuscitar Lázaro. Eu vou lá e vou ressuscitar ele. Mas ele chorou porque ele viu os outros sofrendo. Eu digo que ele chorou porque ele viu as consequências do pecado, que é a morte. Ele chorou. Depois ele vai e ele ressuscita. Em Lucas 19, salvo engano, ele fala que ele queria recolher Israel como uma galinha pega os seus pintainhos. Não sei se alguém olhava esse texto mesmo. E ele quis acolher, mas eles não quiseram, né? E Jesus chora. Eu acho que foi esse contexto. Quem viu? Lucas 19, 41 e 42. É isso mesmo? Quando se aproximou de Jerusalém, a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, porque traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus disse: vocês não estão entendendo que eu vim aqui para salvar vocês, né? Vocês não querem. Ele chorou, irmão. Isso é sensibilidade, né? Não era ele que ia perder nada, quem estava perdendo eram as pessoas. E aquele texto de Hebreus fala de Jesus quando ele estava orando no Getsemane. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, gritos. Foi um choro muito forte. E ele chorou ali quando ele teve que enfrentar, né, a morte, na verdade, por nós, sem merecer, né? Então foi muito choro para que o Pai o livrasse. Então Jesus, ele chorou, né? Como eu falei, na Bíblia não diz que ele riu, não diz que ele soltou gargalhada. Nos filmes que a gente tem, né, colocam Jesus muito assim, que eu acho que ele era aquilo mesmo, né? Ele estava falando até nesse instante, o Detroso, ele era um camarada, né, um brincalhão, né? Eu acho que Jesus era muito simpático. Por que eu acho isso? Porque a criança não gosta de qualquer pessoa, né? A criança gosta de gente simpática. E as crianças queriam ficar perto dele, né? A criança se alegrava com ele. Então ele era simpático, com certeza. Mas é interessante que a Bíblia não fala dele rindo. Só que Hebreus fala que Deus, tem um texto no Salmo em Hebreus, que Deus ungiu ele com o óleo da alegria. E ele era mais alegre do que todos os irmãos. Alguém lê esse texto? Hebreus 9. Esse é esse. É esse mesmo? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros
ungindo-te com óleo da alegria. Então, se ele estava com a unção ungido com óleo da alegria, ele era alegre, né? Então, com certeza, não está registrado, mas a gente pode pegar por esse texto, né, que ele realmente era uma pessoa alegre, Jesus. Claro que ele era alegre, né? Certo? Mas eu estou focando no sentido da acessibilidade. Então, ele era assim, feliz e era alegre. Quem é feliz é alegre, né? E ele era assim, certo? Outra coisa que a gente vê em Jesus, está falando sobre sensibilidade, certo? Essa característica que todo cristão deve ter, todo discípulo deve ter, é sensibilidade. E é algo que a gente tem que estar vigiando, porque às vezes ela começa a ficar encoberta por alguma coisa. Nesse texto aí, mostra que Jesus tinha uma íntima compaixão, né? E sempre que ele sentia uma íntima compaixão, ele agia. Toda vez que Jesus sentia o interior dele se mexer, né? Quando ele sentia que o coração dele acelerava, ele agia, né? Então a compaixão não é pena, irmão, certo? Compaixão não é pena. Jesus nunca tem pena de ninguém. Ele tem pena Ele não tem pena de ninguém, nem a gente tem que ter pena de ninguém, tem que ter compaixão, certo? É diferente. Compaixão é o amor, eu digo que é o amor em ação. É você olhar para as pessoas com o coração e você agir a partir disso aí, certo? E esses textos falam, vamos ver só um, aqueles textos de Hebreus ali fala que ele assumiu as nossas fraquezas, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça da gente, mas o que sofreu tudo para poder ajudar a gente. Então, sensibilidade. Jesus era altamente sensível, sem ser hipersensível, né? Ele tinha uma sensibilidade, ele percebia as coisas de uma forma maravilhosa, né? Ele conseguia perceber. E não vou demorar aqui, mas situações que os evangelhos narram, de experiência de Jesus com pessoas, você percebe como ele conseguia ler, né, a pessoa sem a pessoa dizer nada. Aquela mulher que beijou os pés dele, aquele camarada paralítico não, aquele leproso, né, que ele atende o leproso, para atender um leproso, toca no leproso. Essa ação de tocar falou mais do que tudo, porque o leproso era intocável, né? Ninguém podia tocar nele, porque a lepra, pegaria a lepra e era amaldiçoado. Ele vai e toca no leproso. Então Jesus era altamente sensível, sem ser hipersensível, certo? Ou seja, a sensibilidade dele era no limite máximo, né? 100%. Ok? Alguém pegou um Mateus 20, 24, só esse para a gente andar. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Esse aí? As 20? Mateus 20, 24. Mateus. É esse mesmo? É. Então vai lá. Então não é esse não. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Não, está anotado errado ali. Versículo 34. Veja aí, filho. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Pode ser o 34, né? Ao invés de 24, 34. Então, sensibilidade, né? Compaixão. A compaixão que Jesus tinha para as pessoas levava ele a agir, a fazer alguma coisa em direção à pessoa, né? Resolvia o problema da pessoa, conversava com a pessoa e etc. Certo? Vamos lá. Todo mundo conhece essa história, que é uma das mais lindas dos evangelhos, né? Que é do bom samaritano. A gente não vai ler que é grande, mas se você quiser abrir a Bíblia para você localizar, eu acho que é uma história que quase todo crente já ouviu, o mundo todo já ouviu falar do bom samaritano. Ok? E chega uma pessoa e diz: Senhor, o que é que eu faço, né? Para me salvar, tal. Aí Jesus vem assim: quais mandamentos? Ele faz, o cara começa a dizer os mandamentos. Melhor, o cara diz assim: amarás o Senhor teu Deus, tal, de todo o seu coração, e amarás o próximo a ti mesmo. Jesus disse: é isso aí mesmo, vai fazer isso. Aí o rapaz, para querer se sair, ele disse: quem é meu próximo? Aí pronto, deu a deixa para Jesus. Ele nos conta as histórias, né? Que um homem ia descendo
e aí cai na mão dos salteadores, né? Esse cara quase mata o cara, ficou lá roubado, bateram, desce um levita, depois um sacerdote, e ninguém faz nada, né? E aí vem um homem samaritano. E o homem samaritano, ao ver o rapaz caído, desce do seu cavalo lá, né? Vai até ele, se abaixa, cuida dele, bota o remédio que ele tinha na época ali, pega o rapaz, bota no seu cavalo, leva para uma hospedaria. Na hospedaria paga pelo tratamento dele e diz: ó, eu vou viajar, mas eu volto, e o que você gastar eu venho pagar. Aí Jesus disse: esse é o próximo, é esse aí que é o próximo, esse que fez da forma correta. Então, esse bom samaritano, a gente vê atitudes lindas, né, de um homem. Jesus gostava de ensinar mesmo. Ele pegou justamente um samaritano que era tido como alguém desprezado, alguém que não era de Deus, né? Para Deus dizer: olha, está vendo como são as coisas? Nessa história do bom samaritano, a gente vê 3 filosofias de vida, 3 maneiras de viver. Tem a do ladrão, a filosofia de vida do ladrão, a filosofia de vida dos religiosos e a filosofia de vida do bom samaritano. 3 formas de viver que geralmente abarca toda a sociedade. A filosofia de vida do ladrão, dos religiosos e do bom samaritano. Primeira filosofia do ladrão. Você lê ali comigo: o que é meu é meu, e o seu será meu, se eu puder tomar. Essa é a filosofia do ladrão. Todo mundo que age assim é ladrão. Sabia? Tem o espírito de ladrão. Todo mundo que tem algo, e quando vê alguém com algo, quer tomar e toma, às vezes na tora ou por enganos, é um ladrão. É um espírito de ladrão. Isso é uma filosofia de vida. E nessa sociedade que a gente vive, muita gente é assim: o meu é meu, e se você der vacina, eu pego o seu para mim. Seja o seu o que for, irmão. É uma filosofia de vida. A outra filosofia de vida é a dos religiosos, levitas e sacerdotes. Vamos lá? O que é meu é meu, e o seu é seu, se guardar. Ou seja, se vir, eu cuido de mim, você cuida de você, e Deus por nós todos. É outra maneira de viver. Essa talvez seja mais clara, né, do que a do ladrão. Porque o ladrão geralmente já está dizendo que tem que ser uma coisa debaixo dos panos, né? Essa aqui não, é mais clara. Ou seja, cada um cuida de si, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Se o meu cercado está protegido, mano, você cuida do seu, porque o meu está protegido. Então você se vire. Só que isso não é cristão. Isso é a filosofia dos religiosos, que está sempre também dando pancada toda hora, né, nas redes sociais. Mas tem sentido, né? Eu vou cuidar só do meu? Posso. Pense se todo mundo fizer isso. Se todo mundo começar a cuidar só das suas coisas, só do seu pedaço, e os outros do lado, né? Eu já contei aqui, né, de um menininho que uma experiência de um missionário no aeroporto, quando ele viu 2 guris tocando porrada, um gurizinho de acho de 4 anos ou de 8, o de 8 estava dando porrada, batendo mesmo, ninguém fazia nada. E ele ficou tocado com aquilo ali, ele foi apartar, né? 2 pivetes, tirou, quando descobriu era que eram irmãos. A mãe e o pai sabem lá onde estava, e o guri querendo matar o irmãozinho. E ele ficou ali, né? E o voo dele chamando, voo, não sei quanto, tal. Ele dizia: agora como é que eu faço? Eu tento achar alguém para ver se ficava ali até chegar o responsável para aquelas 2 crianças. Mas o pivetinho de 8 queria matar o de 4 na porrada, 2 irmãozinhos. E aí não teve como ele ficar lá, né? Mas chegou alguém lá do aeroporto, ele saiu e foi embora no aeroporto. Ele ficou no avião e começou a pensar: meu Deus, que negócio, um guri de 8 anos, quase matando o pivete, ele estava com ódio do outro. E aí Deus disse para ele, né? Eu nunca esqueci, então você lê e você guarda, né?
se a gente precisa atravessar na vida na frente de algumas pessoas, porque se você não atravessar na frente de algumas pessoas, as pessoas seguem um caminho de destruição. E às vezes Deus usa a gente para passar na frente, principalmente de crianças, né? Que é ainda mais fácil do que adulto. Então a gente precisa atravessar os caminhos das pessoas para ver se há solução. Então essa segunda é a filosofia de vida. A terceira, leia comigo, o que é meu é meu, será seu se você precisar. É isso aqui que é o bom samaritano. Que é meu, mas vai ser seu se você precisa. É meu. Deus quer que a gente viva, né? Tem as nossas coisas, mas assim, é meu. Mas se eu ver que você precisa, vai ser seu. E é isso que é sensibilidade sadia, né? Também não é você deixar de cuidar de você, das coisas, não é isso que Jesus ensina, né? Não, Deus cuida da gente, sua família, você, aquela questão, mas de repente alguém está precisando, você cede, né? Você divide, reparte, certo? Aí eu chamo, é uma vida usurpadora, egoísta ou altruísta. Então tem pessoas que são usurpadoras, vai usurpar, tomar, na tora, né? Ou, sei lá, com os argumentos, aí vai lá e toma das pessoas coisas. Eu ia falar um negócio mais difícil. Aí os egoístas, né? E os altruístas. Ladrão, religiosos e o bom samaritano. Então, o discípulo de Cristo, ele precisa ser sensível. Ele precisa ser um bom samaritano. Né? É dever, né? É o dever. Esse texto fala, vamos ler pelo menos um. Pode ser Romanos 12:15 ou Hebreus 13:3. Deixa eu ler logo. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, alegre-se com quem se alegra e chora com quem chora. Você já foi em algum serviço fúnebre inteiro e você viu alguém rindo e a pessoa morta? Quem já foi? Ninguém foi, não. Isso acontece, sabia? Mas na verdade é um distúrbio da pessoa. Pense que coisa estranha, né? Você está todo mundo ali chorando e a pessoa está lá e rindo. Isso existe, irmão. Sabia que existe isso? É um distúrbio, sei lá, psíquico, né? Mas isso existe. É estranho, né? É estranho. Então a Bíblia chora com quem chora e ri com quem ri. Então, ou seja, a partir da vida do outro, da sensibilidade do outro, né? Esteja vivendo aquilo que a pessoa está vivendo, certo? Alguém pegou o outro? Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Os que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Jesus. Viu aí? Lembre-se dos que estão encarcerados como se você estivesse encarcerado com eles. E os que estão sendo maltratados como se você estivesse sendo maltratado também. Isso é característica do discípulo, é a sensibilidade, irmão, sensibilidade sadia, certo? Nossa sensibilidade, ela se revela na observância dos detalhes. Né? O bom samaritano, você vê, ele viu, parou, desceu, chegou perto, né? Tocou, pegou, botou na garupa, levou, cuidou, deu dinheiro, foi, voltou. Ou seja, detalhes. Então a nossa sensibilidade, ela precisa de detalhes. Nesse texto aí, Jesus fala das pessoas irem pregar o Evangelho,
faça isso, cure, liberte, não sei o que lá, de graça recebeste, de graça dá. Não leve nada, vá, chegue numa casa, diga a paz está aqui, se a casa lhe aceitar, receba, se não saia. Obrigado. Ou seja, a nossa sensibilidade, ela se revela na observância dos detalhes. A mulher é mais detalhista, né? Que o homem, né? A mulher tem uma vantagem na gente aqui, né? De detalhes. O homem não vê muito detalhes. Inclusive, eu esqueci, a igreja do Irã, a grande liderança lá no Irã, segundo o Eagle, né? É de mulheres. Que é estranho, né? Num país em que as mulheres não têm valor nenhum, né? Quase. Lá a igreja está crescendo com as mulheres, liderança forte, segundo ele, é de mulheres lá no Irã, nessa estratégia. Então, detalhes, irmão, ok? Às vezes a gente tem que ser um pouco detalhista para perceber, né? É porque é difícil, né? Estou falando coisa que não é fácil de entender, né? A gente não tem mais tempo para parar e olhar os caídos, né? Não tem mais tempo, não. Nossa vida é muito corrida. E aí a gente não vê as pessoas mais, né? São os invisíveis. Já viu aquele negócio dos cabras que são invisíveis? Os moradores de rua, muitas vezes são invisíveis, né? Ninguém vê, irmão. Ali mesmo tem, né? Todo dia, quando eu passo, eu vejo. Ali na rua de Bahia, com o desembargador. Tem a galerinha ali, eles quando eles ficam mudando, é um outro, mas a gente vê, mas não sente nada, né? Então, a nossa sensibilidade ela vai se revelar na observância dos detalhes, na obediência da essência dos mandamentos, e ali é o amor. O amor não faz mal ao seu próximo. Romanos 13, 8 a 10. E o cumprimento da lei é o amor. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Pronto. Vamos. 8 a 10, né? Se cumpre no amor, né? É o 10. Começou lá. Não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então a gente revela, né, a nossa sensibilidade na obediência da essência dos mandamentos. A essência dos mandamentos, por isso que ele fala dos mandamentos, depois ele diz: olha, se você amar, você não vai fazer esse. Né? Por isso que Jesus ele colocou esses dois mandamentos, né, como se fosse o cumprimento da lei. Porque quem ama a Deus e ama o próximo não vai fazer mal ao próximo. Certo? Na sinceridade do íntimo, né, esse texto aí fala que Deus se agrada na sinceridade do íntimo e nas atitudes. 1 João fala que bem assim, não amemos só de palavras, mas por obra e em verdade. São textos interessantes, mas para ver se eu consigo chegar no segundo ponto. Mas uma das características do discípulo é a sensibilidade. Ser sensível, sadio. E eu acredito que é uma coisa que a gente tem que se programar, entendeu? A gente tem que se programar, porque se a gente deixar no fluxo não vai mais. É o que eu tenho que intencionalmente me programar para eu ser sensível a coisa. Que era para ser uma coisa automática, né? Mas não é mais. A gente vai ter que se programar e intencionalmente dizer assim: eu quero ser sensível, ou seja, eu quero observar o que está ao meu redor. Tem um livro de John Stott que ele fala assim: ouça o Espírito e ouça o mundo. É interessante esse livro. Ou seja, ouça a Deus e ouça o mundo. Tem gente que só ouve a Deus e não ouve o mundo, né? Ele faz esse contraponto aí, você ouvir a Deus e ouvir. Eu fiz aqui uma relação, né, de coisas que cada vida, né, tem. A vida carnal,
vida carnal, que é a vida usurpadora, que é a vida dos ladrões, né? E usurpar quer dizer apossar-se à força, usar a fraude, exercer indevidamente, tomar força. Isso é usurpar, né? O egoísta, que é a vida natural. Se nós vivermos de forma natural, nós somos egoístas, todos nós. Porque eu vou pensar em mim, só em mim. Isso é natural do homem, isso não é coisa de outro mundo, não. É coisa do ser humano. O ser humano, por natureza, ele é egoísta. Alguns até acreditam que a essência do pecado é o egoísmo. Alguém coloca. Tem um teólogo chamado Abelante que ele fala isso, que a natureza do pecado é o egoísmo. O homem quis comer aquilo ali porque ele pensou nele, não em Deus. Adão e Eva quiseram desobedecer a eles pensaram nele. Nós vamos ser grandes, vamos ser iguais a Deus, pensou nele. Então o egoísmo é amor excessivo ao próprio eu, sem consideração aos interesses alheios. É a vida dos religiosos, irmãos. A vida espiritual é a vida altruísta, né? Com o interesse alheio acima do seu próprio. Porque senão você não vai atender. Aí eu fiz uma relação aqui, ó. A vida carnal não respeita ninguém. Não respeita ninguém. Quem é que o marginal respeita? Não respeita nem a polícia. Não respeita ninguém. Quem tem essa postura, essa filosofia de vida. Quem tem uma vida natural só respeita a si mesmo. Eu cuido de mim, eu me respeito, eu me honro, eu me amo, que é uma mensagem muito moderna hoje. Eu me amo, eu sou tal, eu não sei o quê. Já viram isso na internet? É muito voltada para o eu, é uma vida natural. Só que a vida natural não é a vida que agrada a Deus. Só respeita a si mesmo, não dá nada a ninguém. A vida altruísta respeita a todos, considera todo mundo e dá a quem precisa. A vida carnal usa da força ou do engano. A natural usa o isolamento, os desvios. Fica só se tocando, né? Se desviando, né? Por quê? Eu até muito tempo atrás pensei em levar nossas crianças, né? Claro, uma idade para ver as crianças numa favela. Claro, teria que ter apoio dos pais. Eu pensei depois no filho. Para que eles vissem que as criancinhas, ainda hoje, né? Um pouco menos, brinca com areia, com terra, e às vezes come, né? A comida, aquela misturada, aquela papa lá, aquela coisa. E às vezes a criança tem em casa uma fruta e reclama. Não quero mais essa maçã, quero uma pera. Você fica assim, tudo bem, né? Se puder dar uma pera, dê a pera. Mas às vezes você vai pensando com uma maçã. Não, quero pera. A terceira, né? Altruísta usa o amor e a empatia. A vida carnal não tem identidade própria. Não pode se revelar. Ladrão não se revela. A natural tem identidade de escorpião. Escorpião é um bicho que ele, às vezes, ele gosta de estar sozinho. Você acha que escorpião sabe aonde muito? Cemitério. Porque escorpião come barato. Aí se você abrir uma cova de alguém, você vai ver alguns escorpiões lá, porque lá tem muita barata. Não tem muita barata, você acha escorpião. Mas escorpião é um bicho meio estranho, ele não é muito gregário, ele não é muito estar junto das pessoas, ele gosta de ficar sozinho. E dizem, né? Eu posso um tempo atrás, não diz que é verdade, que é mentira. Diz que se ele se sentir acuado, mas isso não achei dizer que é, mas alguns dizem que é, outros não. Diz que eles até se matam às vezes quando eles se sentem acuados. Mas é um bicho arisco, né? Você topou dele, ele pica você. Então, tem uma identidade de escorpião. Tem uma identidade de árvore frutífera, né? É bíblico, né? O cristão é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto, tá? A vida espiritual. O ladrão nunca se satisfaz. Tem alguém que nunca se satisfaz, não? É um espírito ladrão.
não está satisfeito com nada. Sabe? É um espírito de ladrão. Nunca está satisfeito com nada. Às vezes a gente entra nessa praia aí. Deus dá e a gente quer mais, Deus dá e a gente quer mais, Deus quer mais. Calma, rapaz. Será que Deus não deu para você dividir com alguém? A gente não, eu quero, possuir. Isso é coisa de ladrão. Nunca se satisfaz. A vida natural, quando se satisfaz, tranca-se em si mesmo. A vida espiritual só se satisfaz quando vê os outros satisfeitos. Só estou realizado plenamente quando vejo as pessoas, pelo menos que me cercam, né? Bem, aí estou bem. Não é um negócio muito moderno isso, né? A vida natural ela é invejosa. A vida carnal. A vida natural é egocêntrica, né? E a vida espiritual ela é outrocêntrica. A vida do ladrão aqui não gosta de ninguém. A vida natural gosta só de si. E a vida espiritual gosta de todos. A vida carnal intenta o mal. Ela é maquiavélica, né? A vida natural não faz o bem a ninguém. Não faço o mal, mas também não faço o bem. Muita gente diz assim, eu não faço mal a ninguém. Já ouviu isso? Não faço mal a ninguém. Você não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ninguém. A vida espiritual só pensa bem. A vida carnal é medrosa, porque na verdade é medrosa. Ladrão é um cara medroso. Esses caras são medrosos, porque só ataca as pessoas de surpresa, em vantagem. É um espírito satânico, porque ele não encara uma pessoa, você, eu estou com a arma, pega sua arma, bora lá. Como antigamente que havia os como é que é negócio? Duelo, havia os duelos. A gente vira as costas, o cara quer atirar primeiro e morre. Não é galera, vem a galera, ela é medroso. A vida natural é evasiva, né? E a vida espiritual é corajosa. Só quem for macho, o fêmea, Deus, para fazer o que Deus manda. A vida carnal não se pode confiar. A vida natural não se pode contar. É a vida espiritual confiável. A vida carnal gosta de esconderijo, de trevas. A vida natural gosta de fortaleza, de castelos, tranquilidade. A vida espiritual gosta da luz, se revela. A vida carnal vive na ilusão. A vida natural vive só para si. A vida espiritual vive a realidade e crê na verdade. Sei que a vida é assim. A vida não é um mar de rosa, a vida tem espinha, a vida tem tal. Mas eu creio numa coisa maior. Então a gente foi olhar a vida, né? Eu estava falando ontem, eu achei de ficar boiando em casa lá e assistindo a televisão, umas 3 horas assistindo aquele negócio da Vitória lá que mataram. Meu Deus, eu estava doente, seriamente, estava doente. Minha pressão subiu e eu digo, juro que você quer isso não, uma dor na nuca. Eu tenho uma dor na nuca brava, eu digo, o que é isso? Eu fiquei, acho que umas 3 horas vendo aquele negócio, e aquele, não pega, foi e tal, e volta a mesma coisa toda hora, e eu assisti. É sério, eu fiquei doente à noite. E tomar remédio, irmão. Deu um remédio, graças a Deus eu amanheci bem. Vive na ilusão, vive na você e tal. A vida carnal sempre tem uma desculpa. A vida carnal, a vida natural sempre tem um dogma, né? Uma justificativa. Eu tenho razões para eu ser assim. Isso é um dogma. Isso é coisa de religioso, né? Às vezes tem um rapaz que eu não sei o nome que os irmãos conhecem aqui, que ele diz, toda a conversa dele, você é um cara, você é mais religioso do que eu. Ele bate o pau nos religiosos, você é mais religioso do que eu. Sua postura é de um cara altamente religioso. É muito mais religioso que eu, e você ficar criticando os religiosos, pastores. Aí você vê gente cheia de dogma, cheia de justificativa. É a vida natural. A vida espiritual sempre faz mais do que esperam.
Olha um negocinho que se a gente praticasse já fazia uma diferença. Alguém disse, eu quero, sei lá, um copo com água, a gente trouxe 2. Né? Alguém pediu, sei lá, Jesus disse, se alguém pedir a capa, né? A camisa de a capa, se chamar para dar 1.000, não, vou dar 2.000 com você, vou dar 2.000. Você pediu 1.000, eu vou dar 2.000. Ou seja, faça mais do que as pessoas esperam. Já faria uma diferença na nossa família, na nossa igreja local, no trabalho. Não estou falando que você é besta não, você mesmo se programa para isso. Né? Você mesmo se programa para isso, vou fazer mais. Só pediu 10, eu vou dar 15. Não, normal. Entendeu? A vida carnal atrai desgraças. A vida natural é uma cisterna rota, ou seja, a água acaba. E a vida espiritual é uma fonte de vida. A vida carnal é sem história. Não tem história, irmão. Ladrão não tem história. Não tem história. É uma história maculada. Quando os nossos sei lá, os catedráticos aí pega a história dos ladrões e enfeita ela para ver se a gente vai. A vida de ladrão não tem história. A história é sem graça. A vida natural mancha a história. E a vida espiritual faz a história. Que é um negocinho que é muito falado, ser protagonista, proativo. Né? Nós temos que ser proativos, protagonista. Você tem que fazer acontecer. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, não tem nada de novo. Se eu fizer o que todo mundo faz, se eu fizer o que Cristo mandou, aí sim eu vou ser um diferencial, eu e você, né? Que é o grande desafio da gente, é ser discípulo, que é a nossa matéria, é ser discípulo de Cristo, o seguidor dele, imitador dele, né? Que é o nosso grande desafio, é o nosso alvo, é o nosso modelo. Se eu fizer o que Cristo faria, né? Eu vou ser uma diferente, irmão. Mas se eu fizer o que todo mundo está fazendo, eu não vou ser igual a todo mundo. Então é para a gente pensar, né? Então, o que é carnal? O que é seu, será meu. O que é meu, natural, é só meu. E o que é meu, é também seu. A vida espiritual. Esse é o nosso desafio, né? Ser discípulo de Cristo é querer isso. Repare que coisa eu coloquei aqui, irmão. Olha, talvez uma das coisas mais tristes na vida de alguém, em especial num discípulo de Cristo, seja a insensibilidade. Todo insensível se torna um assassino de almas, a começar pela sua. Todo mundo que é insensível começa a se matar. Mata a sua alma, depois mata os outros. Outra tão ruim quanto essa é a hipersensibilidade. O hipersensível não cria imunidade nas relações, pois aborta ou pega uma contaminação generalizada. Entenderam isso? A pessoa que é hipersensível, ela não se torna, ela nunca vai pegar imunidade nas relações. Ou seja, toda hora vai ficar doente. Então a gente tem que acabar com esse negócio de ser insensível e ser hipersensível, porque a hipersensibilidade ela faz você ficar doente a vida toda, não cria imunidade nas relações, pois aborta ou pega a contaminação generalizada. Agostinho, gosto desse autor, né? Ele, já falei uma vez isso aqui. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás
com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Aí o cara grita, Jesus gritou, né? Gritou, chamou, usou umas coisas pesadas. Mas você acha que ele estava com ódio? Jesus estava com ódio de Herodes? Ele estava com ódio. Ele estava irado. Quando a galera estava fazendo da casa do Senhor, o tempo da época, né, um comércio bravo, aí ele estava irado, ele não estava com ódio daquelas pessoas. Você não diz, ele estava, ele amou tanto que ele disciplinou. E ele faz às vezes com a gente, ele ama tanto a gente que ele disciplina, mas nunca por ódio. Né? Ele odeia a injustiça, ele odeia o pecado, ele odeia essa ruma de coisa aí. Certo? Agora, quem quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu acho que agora vai entrar nesse segundo ponto aí. Não? O silêncio diz que vocês concordaram, viu? Amém, glória a Deus. É um desafio, não é? O bom da palavra de Deus é sempre essa. Ela sempre mostra pra gente que tem um degrauzinho a mais para a gente subir, né? E que Deus quer nos levar até lá, certo? Não é que Deus vai dispensar a gente, jogar fora, dizer você, sei lá, não é assim, não é Deus, né? Não é, tá? Eu digo que se tem alguém que é paciente é Deus, né? A Bíblia chama ele de longânimo, ele é muito paciente. O problema não é isso, o problema é que o tempo passar para mim, eu fico logo, né, me acabo e não fiz nada. Mas Deus não, Deus está de boa, né? Ele é muito paciente, é longânimo. A gente vai ver só um pouquinho, eu tenho 10 minutos. Então, primeiro destaque na vida do discípulo, acessibilidade. Segundo destaque, compromisso. Outra coisa que está faltando, né? Aí esse texto, ele é forte, né? Lucas 9, 57. Vamos ver esse texto aí, por favor? Alguém lê para mim? Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: Preste atenção, né? Vem devagarzinho. Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O cabra disse: eu vou te seguir, né, por onde for. Aí Jesus disse: rapaz, pense direito. Porque, olha, né, os animais têm o seu lugarzinho para ficar e você vai me seguir e eu vou sair pelo mundo aí. Pense direito, se você vai querer me seguir mesmo. Olha lá. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Não é brincadeira. Esse aí Jesus chama, né? Não se ofereceu. Repare como Jesus é, não é? A pessoa se oferece, aí a pessoa pega logo, né, tal, nem sabe o que está fazendo, né? Aí pega Jesus, não, peraí, rapaz, você tem que calcular, né? Esse aí Jesus chamou: me siga. Senhor, eu tenho que enterrar meu pai. E Jesus disse. E aí a interpretação desse texto não é necessariamente que o pai estava morto, certo? A interpretação correta é que ele só iria seguir a Jesus quando o pai dele morresse. Porque é uma responsabilidade dos filhos fazer isso, levar os pais até a sepultura. Então ele estava dizendo: eu vou cuidar do meu pai até ele morrer. Quando ele morrer, eu te sigo. Eu disse: não deixa os mortos cuidar dos mortos. Deixa os outros fazer isso, você me siga. Está lá. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto
para o reino de Deus. A outra disse que vai, né? Mas tinha que fazer um negócio aí, tinha que se despedir e tal, fazer uma farra, ia fazer uma festa. Ele, não, pai, vamos embora. E você botou a mão, vamos embora, né? Vamos arar essa terra aí. Né? Então, você vê isso aí, ele não disse é compromisso. Jesus dizendo assim, é compromisso. É compromisso. Então, o voluntário, né? Mas ele tem que ser conscientizado. Quando não quer voluntário, você tem que chamar e dizer assim, você está se voluntariando, tá? Vou dizer uma coisa aqui que eu penso, certo? Como é que eu digo isso? Para mim não existe voluntário na casa do Senhor. É uma palavra que a gente podia cortar do dicionário cristão. Ela é voluntário. Não existe voluntário. Existem servos e não servos. Não existe voluntário. Você não está se voluntariando. Certo? Ou seja, aí as pessoas dizem, eu faço uma obra voluntária. Você faz a obra porque é o seu dever de servo servir. Pronto, final. Voluntário a gente faz uma obra social, uma ONG, se é uma igreja, o discípulo não é voluntário. É o servo, que na verdade, a maioria dos textos que fala da palavra servo é escravo. A maioria, se você pegar algum lugar que tem aí a grego, você consegue, você vê lá, a maioria é escravo, é doulos, que é escravo. Irmãos voluntários para ir para a igreja. Aí tem dois e tal. Era para todos eu e você. Não precisa todo mundo não, só precisa de 3. É porque a gente tem essa ideia de voluntário. Voluntário você vai seguir uma ONG aí que você quiser. A igreja é servo e não servo. Certo? E é interessante que os voluntários de Deus sempre conscientiza. Ele vai lá e diz, olha, não é bem assim não, esse mesmo que você quer, esse texto também fala isso, é o texto do Lucas. É esse mesmo que você quer, eu não tenho nem botar a cabeça. Você vai querer assim mesmo, a gente vai me seguir, rapaz, com esse direito. Eu acho isso lindo de Jesus, né? Ele veio para salvar todo mundo, mas não ficou pegando o povo e venha. Quando vinha, dizia assim, é isso mesmo, tem seu direito. Né? Porque a gente não faz isso hoje, né? Não faz isso. O outro é chamado, né? Você me segue e tal. Não, eu vou enterrar meu pai e tal. Aí Jesus conduz ele, né? Esse texto também confirma isso. Conduz. Não é assim não. Se você vai enterrar pai nenhum. Você vai ter que seguir por aqui. Bota a mão no reino, né? Vai pro reino. Vai por isso. O outro se candidata, né? Jesus diz assim, se você se candidatou, você vai ter que ser determinado. Você vai ter que ser determinado. Você tem que botar a mão no arado, não larga a mão do arado. E a área essa terra é pancada, é na mão mesmo. Certo? Então, vamos andar. Deus não aceita. O que está escrito ali? Discípulos turistas. Né? Discipulado é um chamado de Deus para todo crente, na verdade. Todo mundo que diz, eu creio em Cristo, creio que Ele morreu por mim, creio que Ele me ressuscitou para me dar salvação. Você entra na escola de discípulo de Cristo. Mesmo que a igreja não tenha um modelo e tal, você tem que entender isso. Eu agora sou um seguidor de Cristo. Eu nunca esqueço, não sei quem falou isso, mas que ser discípulo é você pisar na poeira do pé do seu mestre. Isso para mim é uma das coisas que eu não vou esquecer nunca, nem no céu. Ser discípulo é você pisar na poeira dos pés do seu mestre. O mestre pisou, quando ele tira, sobe a poeira, você pisa em cima. Sobe, você pisa em cima. É isso que você é discípulo. Onde o mestre pôs o pé, você põe também, né? Onde o mestre pôs o pé, você põe também. Quase que imediatamente, quase pisando no pé dele. Essa é a ideia. Então, discípulos turistas, não quero. Vai ser crente. Mas discípulo não.
É uma escola que começa talvez comece até antes da gente ser crente, já começa isso. Mas quando você aceita Cristo de verdade, você entra nessa escola, essa escola só vai acabar quando chegar no dia da vinda do Mestre. Aí ele puxa você. O compromisso se estabelece no seguir. Né? Atitudes que revelam a falta de compromisso ao seguir. Vamos ler só esse e a gente encerra. Deixa eu ver o que tem aqui. Só isso aqui, rapidão. Melhor, só localize, né? Porque eu só tenho 2 minutos, 3. Lucas 22, 54, 62 fala de Pedro. Quando Pedro, Jesus é pego, né? E aí o pessoal leva e Pedro, todo mundo foge, né? Não só Pedro, todo mundo cai fora. Mas aí depois que Jesus é levado, João vai e Pedro vai atrás. João entra, porque ele tinha amizade lá com um sacerdote lá, com alguém, né? Pede ao porteiro, o porteiro lá, e Pedro entra. Né? E ali acontece um negócio que é interessante. Claro que eu vou fazer uma aplicação, né? Que é justamente Lucas, acho que é Lucas 22, tal. O texto diz claramente que Pedro seguia Jesus de longe. Né? Eu estou defendendo a questão dessa característica do discípulo, que é o compromisso, e seguir Jesus de longe revela justamente a falta de compromisso. Pedro seguia Jesus de longe. Jesus estava lá e ele atrás, né? João foi um pouco à frente, mas ele estava atrás. Aí a segunda característica do texto diz que Pedro assentou-se entre eles. Né? Começaram a acender fogueira por causa do frio. Pedro assentou-se entre eles e ficou ali conversando com eles. Né? É quando ele começa a ser interrogado. E aí, você é um dele? Né? Mas ele assentou-se entre eles, partilhou daquele momento de uma forma errada. Eu não sei onde João estava. Né? Se João estava lá mais para dentro, em acesso, né? Aí Pedro ficou no pátio. E aí ele assentou-se entre a galera. Aí depois alguém pergunta: você é de Jesus, né? Aí ele nega: não, eu não. Você tem alguma relação com esse homem aí? Eu não. Não tenho relação com ele, não. Que relação tem com Cristo? Não sei nem quem é. Eu estou aqui por causa do movimento. Depois ele nega a identidade. Né? Você fala como ele. Não sei o quê. Alguns dizem que ele começou a xingar. Não. E depois ele nega, né, que conhecia o mestre. Eu nem sei quem é esse cara. Estou aqui porque estou, não sei quem é esse cara. É quando a Bíblia diz que Jesus olha, né? E ele olha, Jesus olha para ele e ele chorou. Ele sai chorando, lamentando. Ele olhar ali, ele foi um olhar tremendo, né? Um olhar que nem sei como foi aquele olhar. Mas quando ele olhou para Pedro, e Pedro olhou no olho de Jesus, aí viu que ele tinha justamente, né, feito aquilo que o mestre disse que ele ia fazer, que é negado. Mas essas características, irmãos, seguir de longe, assentar-se entre eles, negar a relação com Jesus, negar a identidade e negar o conhecimento, são sinais de falta de compromisso com Cristo. E aí precisa ter cuidado, porque essas coisas aqui a gente está toda hora sendo, diríamos, testados. Toda hora a gente é testado. Toda hora a gente é testado. Viu? Você e eu, nós somos testados. E quem tem quem vive em um meio de trabalho, eu dizia há muitos anos atrás, ainda hoje eu penso assim, eu até brincar, você tem que ser mais crente que eu, rapaz. Por quê? Porque eu estou geralmente meio de crente. Uma amiga aqui, eu taco lá, relação pouca, errada, né? Mas não tenho tanta relação com tantos amigos. Meus amigos não estou tão perto. E aí você todo dia, pelo menos segunda a sexta, está lá em contato com pessoas que pensam totalmente diferente. Está em outra, né? Em outra estação. Então você tem que ser crente nele. Por quê? Porque vai ser confrontado, né? Com essas coisas aqui. E aí, você é de Cristo mesmo? Mas não precisa sair dizendo, irmão, mas a pessoa pode perguntar: você é de Cristo? Sou. Sou. Você conhece ele? Conheço.
Você é cristão mesmo? Sou. Por que você está perguntando, né? Sou. Então, vamos ficar aqui, o horário já tocou, e a gente conclui, né? Sobre compromisso. Então, a segunda característica, eu estou destacando agora como compromisso com o seu mestre. Eu vou orar, quero agradecer a todos.